Quebrado por fora, mas feliz por dentro, criado por Umfse. Capítulo 11. Ciúme. Reunião e mais ciúme. Lane passou a maior parte do dia tranquilo. Sua tia levou Alfredis, o que foi divertido, mas algo estava em sua mente. Ela sabia que seu irmão passava a maior parte do tempo na pizzaria e ela estava além do ciúme. Mesmo que ela tenha que ir, ela não teve nenhum encontro individual com os animatrônicos. Ela nunca poderia se tornar amiga deles dessa maneira. E Ciro, por outro lado, tinha todo o tempo que queria com eles à noite. Ela ficava perguntando à mãe e ao pai se ele poderia levá-la para passar uma noite, mas eles sempre rejeitavam a ideia, dizendo que ele ia trabalhar, não para brincar. Bem, se esse a envolvia um tempo sozinha com seus personagens favoritos, ela não poderia aceitar um não por como resposta. Foi por isso que ela entrou no banco de trás do carro do irmão antes de ele sair para o trabalho. Ela queria receber o resto da família de volta das férias naquela noite de braços abertos, mas se esqueceu disso em sua empolgação para colocar seu plano em ação. Enquanto Ciro dirigia, alheio ao passageiro clandestino, Lane descobriu que a música que seu irmão ouvia continha muitos palavrões. Ela tapou os ouvidos durante a maior parte da viagem de carro, mas era irrelevante, já que seu foco era forte. Ela teve que se tornar amiga de pelo menos sua personagem favorita, Chica. Lane planejou a noite inteira. Ela falaria primeiro com Chica, depois com Fred e Bonnie. Não houve necessidade de falar com a raposa de Kitschku, pois ela via isso o tempo todo. Além disso, ele nunca se movia ou fazia nada, então não havia como se tornarem amigos. Lane esperou alguns minutos depois que Ciro saiu do carro antes de segui-lo. Assim que entrou na pizzaria, a intensidade da atmosfera sombria a atingiu como um caminhão. Foi assustador à noite. Todos os ruídos dos dutos de ar e do zumbido das máquinas a faziam pular. Ao entrar no prédio, ela notou um conjunto de portas com janelas que recebiam luz por trás delas. Deve ter sido onde Ciro estava. Ela não precisava entrar lá, mas estava curiosa para ver o que ele estava fazendo. Então espiou pela borda da janela. Ela o viu parado atrás de uma mesa, abrindo gavetas e apertando botões, se preparando para o trabalho. Ele parou por um momento e colocou as mãos atrás da cabeça para se esticar. Ele estava olhando ao redor com expectativa, como se algo devesse estar ali e não estava. De repente, sua cabeça virou para o lado. Lane seguiu seu olhar e viu um buraco quadrado na parede ao lado da mesa. Ela notou que havia um idêntico do outro lado da mesa. O buraco, respiradouro, à direita começou a tremer, e um borrão branco saiu dele e derrubou Ciro no chão. Lane olhou em choque para seu irmão enquanto observava o que ela pensava ser uma raposa animatrônica inanimada de Kitschku derrubar seu irmão. Foi rápido, e seus longos membros incompatíveis o envolveram, prendendo-o no chão. Ciro parecia estar tentando o seu melhor para se defender. Suas mãos estavam levantadas, agarrando o rosto do animatrônico. Ao olhar mais de perto, tentando não emitir nenhum som de surpresa, ela percebeu que ele estava sorrindo e rindo, lutando de brincadeira contra o abraço da raposa. Ele desistiu depois de um minuto, e sem mais resistência, o animatrônico branco começou a lamber seu rosto como um cachorro que sentiu falta do dono enquanto ele estava no trabalho o dia todo. Lane não conseguia decidir se a interação era cativante ou horrível, então ela simplesmente decidiu aceitar que eram as duas coisas. Suspirando, ela se afastou da janela e continuou sua busca por Chica. "Senti falta de você tanto", Magal disse agressivamente para Ciro enquanto lambia seu rosto. Posso ver isso. Como você está?" O homem sabia o quão estranha era sua situação. Ele estava no chão, preso por um animatrônico pegajoso, e sem Cinti durante seu turno noturno como segurança. Era um local único para alguém se encontrar. "Não é ótimo. Tenho estado tão entediado recentemente. Durante o dia, só tenho que ficar sentado lá sem nada para fazer. Isso não me incomodava antes, já que eu não sabia de nada diferente, mas agora não posso lidar com isso mais", ela admitiu. E Ciro suspirou. Ele meio que percebeu isso. "Bem, não há nada que você possa fazer para se manter ocupado?" ele perguntou, esperando que ela tivesse algo em mente. "Scott sugeriu que eu aprendesse a desenhar, já que os materiais necessários já estão em Kitschku. Ele também disse que você saberia muito sobre isso", Magal explicou. E Ciro acenou com a cabeça em compreensão. "Parece uma ótima ideia. Se você quiser, posso te ensinar a desenhar", ele ofereceu.
A expressão de Magal iluminou-se com a perspectiva. Absolutamente. Ela sorriu. Eu poderia o levantar agora? Ele perguntou, ainda preso no chão pelo abraço agressivo do animatrônico. Desculpe, disse Magal timidamente, retraindo os membros e rastejando para fora dele. Eu não deveria ter deixado minhas emoções tomarem conta de mim. Não se desculpe. E Ciro se levantou e deu um tapinha na cabeça. Você pode ceder aos seus sentimentos às vezes. Está tudo bem. Ela apenas o acariciou em resposta, arrancando uma risada do homem. Meu turno está começando, mas se você conseguir alguns materiais de desenho em Kisku, podemos começar a aprender enquanto eu trabalho. Magal assentiu e rastejou de volta para a ventilação à sua direita. Ele apenas suspirou e sentou-se. Ela é bastante difícil. O que você está fazendo aqui a esta hora? Toshika se viu cara a cara com uma garotinha de olhos arregalados. Parecia que ela entrou furtivamente na pizzaria para ver o elenco. Eu queria ser como meu irmão e fazer amigos. A garota sorriu. Chika revirou os olhos. Então você disse, qual é o seu nome? Laine, podemos ser amigos. Ela foi bastante persistente em relação ao seu objetivo. Bem, Laine, você sabe que provavelmente estaria em menos perigo agora se entrasse diretamente no trânsito em vez de estar aqui, certo? Chika apontou para a garota para enfatizar seu argumento. Ela não parou de sorrir e não demonstrou nenhuma indicação de entender o que o animatrônico disse. Você conhece meu irmão? Laine perguntou, ignorando completamente o aviso de Chika. O quê? Como diabos eu conheceria seu irmão? Ela estava perdendo a paciência com a criaturinha duvidosa à sua frente. Ele está aqui agora. Ele vem aqui todas as noites. Você tem que conhecê-lo. Laine continuou sorrindo, perpetuamente alheio à sua situação. Se algum dos outros animatrônicos a tivesse encontrado primeiro, ela teria sido uma poça muito desinteressante no chão. A única pessoa que está aqui agora é o segurança idiota que pensa que ninguém sabe que ele está lá porque ele usa uma máscara. Só porque isso mexe com nossos sensores não significa que não sabemos que você está aí. Chika olhou frustrada na direção do segurança mencionado. Você está bem, Chika? Laine perguntou com um olhar inocente no rosto. Sim, estou bem. Só com ciúmes de Magal. Não é justo que ela passe a noite toda com ele e ele nem me deixe chegar perto com aquela máscara. Se eu pudesse falar com ele apenas uma vez. Espere. Chika parou por um momento, percebendo sua oportunidade. Você disse que o guarda é seu irmão, Laine. Ela fez o possível para parecer o mais educada possível. A garota assentiu brevemente. Ele passa a noite toda com vocês. Não é justo. Chika sorriu um pouco maliciosamente com isso. Bem, na verdade, ainda não consegui falar com ele. Você poderia apresentá-lo para mim? Ela perguntou à garota o mais educadamente que pôde. Eles teriam que evitar os outros membros do elenco se Chika quisesse que Laine vivesse mais do que alguns minutos. Mas isso teria que ser feito. Ela não suportava imaginar o tipo de expressão triste que arruinaria o rostinho fofo de Ciro se sua irmã morresse. Claro, tente assim. E Ciro estava fazendo o possível para ensinar Magal a desenhar Fred. Foi a primeira coisa que lhe ocorreu, e o urso tinha formas muito simples. Não importa o quanto ele simplificou o design, ela simplesmente não conseguia entender. Eventualmente, ela descobriu algo que estava próximo o suficiente. Ela havia esquecido o R ao tentar escrever o nome dele, mas pelo menos o desenho lembrava um pouco o urso. Foi ainda mais difícil, já que ele teve que lhe ensinar o conceito fundamental do desenho. Para começar, ela não entendia toda a parte da imagem no papel. Na verdade, era melhor que ela tivesse um longo caminho a percorrer, já que essa atividade iria ajudá-la no tédio durante o dia. Ela tinha muito tempo e muito progresso a fazer. Quanto a Ciro, ele estava feliz por ter alguém com quem desenhar. Jeremy não se interessava por arte, e ninguém em sua família também se importava. Isso foi exaustivo, Magal admitiu depois de um tempo. Mas você conseguiu, ele a lembrou, coçando a base das orelhas. Agora você tem algo para praticar até a próxima vez. Ela assentiu em resposta e apoiou a cabeça no canto da mesa dele. Enquanto Ciro acariciava sua companheira raposa, ele ouviu um som vindo do corredor principal. Como sempre, ele colocou a máscara e esperou que o aborrecimento desaparecesse por conta própria. Mas desta vez não foi tão simples. E Ciro, você pode querer tirar isso e olhar. Magal havia se levantado e agora olhava fixamente para o corredor, preocupado.
Ele arrancou a cabeça de Fred. Para seu horror absoluto, ele viu Toshika e sua irmã Lane de mãos dadas, saindo do corredor escuro. Que porra é essa? Ele saiu correndo de trás da mesa, mas Maga o agarrou antes que ele pudesse fazer alguma coisa estúpida. Ações precipitadas não vão resolver este problema, avisou a raposa. Eu sei que você está preocupado, mas sua irmã não está ferida. Não sei o que ela está fazendo com Chica, ou por que ela está aqui, mas não entre em pânico. Magal deu um tapinha gentil em sua cabeça para aliviar o estresse e lembrou-se mentalmente de agradecê-la pelas palavras sábias mais tarde. Por um curto período, houve uma disputa entre ele e Toshika enquanto a dupla caminhava lentamente até o balcão de segurança, parando bem na frente dele. Irmão mais velho, olha, eu fiz um amigo. Lane sorriu e apontou para Chica, que apenas o encarou sem se mover um centímetro. Parecia que ela estava tentando intimidá-lo. Para Chica, ela estava nervosa para finalmente falar com ele, com muito medo de se mover ou dizer qualquer coisa. O homem fez uma careta para ela antes de tirar o olhar do animatrônico e olhar para sua irmã. Isso é fantástico. Lane, por que você está aqui? Ele falou devagar, tentando não disparar o animatrônico amarelo ao lado dela. Eu queria conhecer os Ketors como você faz todas as noites. Ela apontou para Magal. Mas aquele não canta. Olá. E Chica falou pela primeira vez. O homem endireitou-se, os nervos disparando na potência máxima. Por um lado, ele estava com medo de que ela o chamasse pelo nome. Foi incrivelmente ameaçador vindo dela na posição em que se encontrava. Por outro lado, ela estava apenas tentando causar uma boa impressão e percebeu que poderia fazê-lo tentando ser amigável com ele. O impasse estava estressando Isiro ao máximo. Ele não sabia se sua próxima ação terminaria com Lane esparramado contra uma parede. Da mesma forma, isso estava estressando Chica ao máximo. Ela não sabia se a próxima coisa que dissesse seria a coisa errada a dizer para se aproximar dele. Foi Lane quem quebrou o silêncio primeiro. Irmão, Chica disse que gostaria que você parasse de falar com aquela coisa e ficasse com ela. A garota apontou para Magal, que estava além de confuso. Isiro não sabia o que fazer com a declaração, pois ainda tinha a impressão de que sua irmã estava sendo mantida como refém. E Chica ficou mortificada por Lane ter acabado de contar a todos que estava com ciúmes. Ninguém estava feliz e ninguém sabia por que os outros estavam chateados. O que todos, exceto Lane, falaram exatamente ao mesmo tempo. Isiro e Magal se entreolharam, ainda sem saber se a garota estava ou não em perigo. E Chica cobriu o rosto de vergonha, sussurrando para si mesma sobre o quão terrível foi sua apresentação. Lane apenas sorriu, alheio ao dano que causou. Sua família inteira é tão louca assim.